Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com as meninas para falar de um tema super interessante e ao mesmo tempo acho que um tanto polêmico para a nossa disciplina, que é a transdisciplinaridade. Que no decorrer do texto eu fiz várias perguntas assim sobre a nossa prática, né? Como é que a gente pode trabalhar com ela? Esse texto é da Conceição Ramos. Para que fique claro antes da gente começar a discutir, esse é um texto, apesar de um tema ser bem universal, né, a gente percebe que é uma problemática de diferentes países, ele fala da realidade portuguesa, mas não quer dizer que esse tipo de situação não esteja diretamente ligado à nossa prática. Então, só para que vocês depois fiquem, mas essa de onde vem, né, é uma realidade de Portugal, porém que se aplica muito bem, né, o texto da Conceição Ramos, que é a arte e transdisciplinaridade na era da complexidade, uma prática pedagógica continuada. Então, esse texto vai falar basicamente de como trabalhar todas as disciplinas de maneira conjunta, sem que uma seja um suporte da outra. Né? A gente está acostumado a projetos interdisciplinares, né? Que uma auxilia a outra, mas tem sempre aquela que é a principal, né? Matemática é a principal, aí vem arte, biologia, português dando um aporte para ela, ou, né, vem artes como a principal e as outras disciplinas, o que normalmente a gente vê que acaba sendo que a arte, ela é sempre convidada para ser a ilustradora dos projetos das escolas, né? Então, acho que esse texto faz com que a gente reflita e pense um pouco de como pensar essa transdisciplinaridade numa disciplina, principalmente na nossa realidade brasileira, que eu acho que essa foi a grande pergunta, assim, né, que fica, pelo menos ficou para mim quando eu comecei a reestudar esse tema, que é uma disciplina que já tenta fugir desse estigma de ser a ilustradora de projetos. Como trabalhar artes sem ser o ilustrador, né, desses projetos. Porque normalmente as escolas elas trazem um projeto, às vezes um tema específico ou literário, não que a literatura não faça parte, mas a gente está falando de artes visuais, mas como a gente vai falar desses atravessamentos, né? Eu acho que esse texto auxilia bastante. Me provoca dessa mesma forma. E pensando muito nas coisas que a gente vem vivenciando no que se refere à educação básica como um todo. Se a gente for pensar aí a nova BNCC, a nova estruturação, a gente está no módulo 3, então a gente já está discutindo a questão do ensino médio, né? As novas propostas que estão aí começando a ser pensadas para o ensino médio. A gente não pode, por mais que talvez não seja algo que a gente concorde, mas a gente não pode se negar a discutir o que está sendo posto, o que está sendo colocado, né? A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, elas são questões extremamente atuais, né? E é importante a gente conseguir localizar o que seria cada um desses eixos temáticos, né? Desses conceitos. Na figura 1, quando a autora mostra esse quadrinho e define visualmente aí o que seria multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, a gente consegue entender aí exatamente o que a Valquíria falou, né? Do qual seria o papel da arte em cada um desses conceitos, né? E por que dentro do que a gente entende como construção de conhecimento, a transdisciplinaridade seria algo em que colocaria as disciplinas de maneira mais igualitária, né? Onde os conhecimentos são construídos de maneira coletiva, sem uma hierarquização disciplinar, né? E que talvez, a meu ver, seria um conceito que nos traria uma posição
não de decorador, não de apenas ilustrador de um projeto pensado por uma outra área disciplinar, né? E isso é uma coisa que muitas vezes essa dificuldade de compreensão dentro da instituição escolar distorce, na verdade, o real intuito de um projeto coletivo. Eu fiquei pensando, porque aquele, bem na página 105, bem no início, que ela vai falando, né, que a transdisciplinaridade procura a abertura de todas as disciplinas àquilo que atravessa e as ultrapassa. Esses atravessamentos que eu acho que eu sinto falta nos projetos. Sim. É a conversa, você conhecer a disciplina, todas elas. Eu acho que a importância de você ter um encontro, que você discuta o conteúdo das suas disciplinas e perceber, nossa, que interessante, o seu conteúdo fala sobre isso, o meu também. Então acho que a gente pode fazer essa troca e pensar em algum momento como isso pode se encontrar. Às vezes eu percebi isso, teve um encontro, né, no meu campus, e quando a gente começou a apresentar um projeto, a equipe de literatura descobriu que eles estavam discutindo, a partir da literatura, o mesmo assunto. E a gente começou a fazer várias trocas e algo que já poderia estar acontecendo, descobriu numa conversa, assim. Vocês não têm um planejamento integrado? Nós temos, mas foi anterior ao planejamento integrado, o que nos levou a fazer um planejamento integrado mais focado a essa discussão. Então, todas as disciplinas levaram seus planejamentos anuais, né? E começamos a procurar, a perceber aonde nós nos encontrávamos, e bem possível. Mas um projeto transdisciplinar vai além disso, né? Com certeza. Lá no colégio a gente até faz planejamento integrado, mas de fato não acontece um trabalho transdisciplinar, conceitual. Não, bem distante disso. Para quem não está situado, os nossos planejamentos, principalmente nos Campi 1 de Fundamental 1, eles seguem propostas interdisciplinares. Então a gente apresenta anualmente as propostas individuais para que possam existir essas interrelações. Só que lá no meu campus a gente pensa, eu acabo percebendo a mesma coisa. A gente não consegue, de fato, estar dentro conceitualmente do que a transdisciplinaridade propõe. Apesar de haver intenção dele. Sim. O que eu percebi esse ano, num dos nossos encontros, porque nós fomos apresentar o que havia sido trabalhado com o 5º ano. E o nosso projeto pedagógico da escola era pensar questões ambientais. Obviamente eu já trago isso para minhas aulas assim, deu brecha, eu estou enfiando o meio ambiente no meio. As crianças perguntaram se eu era bióloga outro dia. Eu falei, estou quase fazendo faculdade de biologia, porque o negócio... É um tema transversal. Né? É um tema transversal, que é caro para mim, então... E aí quando eu comecei a apresentar como eu trabalhei a partir da arte, porque eu não fui criar artistas que falavam sobre isso. Eu fui em artistas que já tinham essa temática, preocupados com questões ambientais, sociais, globais, né? E eu trouxe isso para dentro de sala, não deixei de trabalhar o nosso tema, que era fotografia, trabalhei todos os conceitos fotográficos que fazia parte, e além de tudo, os fotógrafos, né, que eu selecionei já tinham essa temática mais voltada para questões ambientais. E fui destrinchando isso. Aí ao final os meninos, nossa, mas em arte foi possível? Eu falei, não, em arte, meu bem, tudo é possível, não, né? Exatamente. Eu acho que diferentes até de outras disciplinas que às vezes tem que fazer uma forçações para tentar incluir certos projetos pedagógicos. Em artes eu sempre acho. Muito fácil, por isso que eu não vejo muito como... É claro que a gente pode também ficar só decorando, mas eu acho que a gente realmente pode abarcar os temas com muita facilidade em arte. Mas eu acho que a gente também, quanto professor de arte, tem que tomar o cuidado do teu domínio também. Sim, né? Porque às vezes você não sabe
tem que, é aquilo que a gente sempre fala, tem que pesquisar sempre, porque senão a gente fica preso também. Ai, o que eu vou fazer? E agora? Não sei. É porque eu acho que tem as outras diferenças. com mais dificuldade. Isso também. Sim, com certeza. Né? Eu acho que é a diferença da postura do professor no que se refere a como que ele vai abordar aquilo. Né? Ela fala como sendo uma postura da transdisciplinaridade a reflexão. Né? Então, são coisas opostas. O professor de arte que se coloca como decorador e ilustrador e o professor de arte que se coloca como professor que produz a reflexão dos seus alunos. O exemplo que você deu em relação ao meio ambiente, você partiu da premissa da reflexão, de você estimular nos seus alunos, a partir de uma temática artística, temas transversais, desculpa. E aí, eu acho que é a grande armadilha do nosso posicionamento dentro de um projeto transdisciplinar. Porque muitas vezes a instituição ou as demais disciplinas, quando vão nos convidar, né, para integrar um projeto, esse projeto já está pronto. Esse projeto já vem dado. E a gente vem como colaborador e não como sujeito que constrói o projeto junto. E aí o que eu tenho batido lá na escola é exatamente em relação a isso. Não me dê papéis definidos. Me pergunte no que eu posso colaborar com o que vem sendo feito. Sim. Porque eu acho que a maior armadilha é alguém que não é da nossa área querer falar pra gente o que a gente tem que fazer. E aí não é interdisciplinar, não é transdisciplinar, muito menos. É te colocar num papel secundário de colaborador. No caso. E essa acho que é a grande dificuldade que eu vejo, né? Não, até esse ano, né, o projeto do campus foi bastante interessante. Conseguimos não passar por foi levado no planejamento várias propostas e a equipe como um todo começou a discutir o que seria a nível de 2019, o que seria interessante discutir com as crianças e o que cada um podia contribuir. E aí foi feita uma eleição do projeto maior. Então acabou. Não, assim, a gente tem feito lá, a gente tem um projeto maior. O nosso, no caso, é o afeto. Mas em nenhum momento me disseram o que eu teria que colaborar, mas que eu poderia estar livre para criar dentro das nossas ferramentas, né? Mas em compensação a gente já teve uma outra experiência de um outro grupo que queria que a gente fizesse um personagem. Bom, aí já definiu o que eu vou fazer e por que eu vou fazer. Por quê? Porque as professoras não sabiam desenhar. Então, isso não me cabe. Porque o pessoal de arte desenha, né? Não, até tem um trecho aqui na página ainda na 105, por considerar, as conclusões que tiramos assenta em metodologias qualitativas baseadas na observação empírica dos comportamentos em relação aos processos e aos produtos. Por considerarmos que a arte tem um papel fundamental na criação e implementação dos projetos transdisciplinares na escola, para que os nossos jovens as percepcionem como espaços de aprendizagem vivenciadas, escrevemos o presente artigo. Eu até coloquei aqui, perigos da arte como fundamental para esse tipo de projeto. Eu deixei bem grande assim, porque a criatividade, que será um tema, né, para nossas próximas discussões, elas entram nessas discussões complexas, né? E a autora ainda fala do preconceito hierárquico, ou seja, a arte vai entrar de novo, a criatividade sendo como algo exclusivo da nossa disciplina. Talvez seja, de fato, a disciplina que tem como elemento fundamental, um dos elementos, né, a criatividade, porém, eu acho que não deveria ser a única preocupada em desenvolver isso os seus alunos. O que torna, né, ela fala que várias vezes sobre essa estrutura engessada, cartesiana, e é o que nós vivemos. Né? Eu acho que o problema da gente trabalhar hoje
a transdisciplinaridade, ou esses projetos, que a arte não fique refém de ser exclusiva ilustradora dos projetos, está ligada diretamente a essa questão da hierarquia e os preconceitos como a escola se coloca. Acho que a gente tem, né, foi o que eu falei, como nós estamos ainda discutindo o nosso papel, muitos de nós, né, ainda estamos nos colocando como disciplina a valorização de um conhecimento específico, de um saber próprio, né, que não é de suporte ou aporte de qualquer outra disciplina. Discutir esse tema é mais difícil ainda. Sim. E pensar em transdisciplinaridade, como eles colocam aqui, e o exemplo que eles trazem do projeto dentro da realidade deles, eu não me sinto contemplada pelo projeto porque eu não parto daquela realidade. Né? Então, acho que o nosso estranhamento em relação ao exemplo deles é exatamente porque um projeto transdisciplinar, ele parte das necessidades da realidade vivida. Né? E o que a Valquíria falou em relação à questão das disciplinas, um projeto efetivamente transdisciplinar, ele rompe com as barreiras disciplinares. E ele parte de uma motivação que é intrínseca àquele contexto. Então, no caso aí, era o voo. A questão do voo e de que maneira que aqueles conteúdos disciplinares se articulariam dentro desse eixo principal. Né? No caso meu desse ano do campus é a questão do afeto, da Valquíria, a questão do meio ambiente. E de que maneira que os componentes curriculares eles podem se despojar das suas barreiras e se articular de maneira transdisciplinar. Só que muitas vezes dentro da própria estrutura institucional isso se vê engessado, isso se torna menos possível. Né? E acho que esse é o grande desafio. Né? Eu queria que a Alessandra falasse, porque aqui no caso a Alessandra é a única que trabalha diretamente com o ensino médio, assim. Então acho que ela podia falar sobre a realidade que ela vive com o primeiro ano no projeto de artes do Pedro II, que de alguma forma ele é interdisciplinar e ele busca uma outra perspectiva de ensino de artes que não é tão fragmentada, né, em caixinhas estilísticas, talvez. Não sei, porque com o ensino médio, ao mesmo tempo que a gente tem uma abertura de conteúdo, a gente está falando de contemporaneidade, no caso do nosso currículo com o ensino médio, então a gente tem uma abertura para abordar questões, portanto, ao mesmo tempo a estrutura da escola organizada em relação ao ensino médio é mais encaixotadinha ainda. São mais disciplinas, cada uma no seu quadradinho, parece que a hierarquização de disciplinas é ainda mais sedimentada até na cabeça do aluno, tem o ranking aqui, as disciplinas mais difíceis ficam aqui no topo, a arte fica ali como aquela disciplina que o aluno até diz, pô, legal, eu gosto dessa aula aqui porque é uma aula que a gente pode descontrair, conversar sobre um monte de coisas. A única disciplina que pode fazer prova junto com matemática. Não, embora lá eles reclamam quando cai no dia da prova de matemática, tá? Mas tudo bem, a gente tem que pensar em coisas muito diferentes no mesmo dia. E é curioso, porque quando as pontes começam a aparecer com outras disciplinas, às vezes rola um estranhamento, tipo, mas essa aula aqui virou aula de história, de repente. É o que eu escuto quando eu trago questões mais... Mas isso não é aula de ciências, professor? Falei, né? Em alguns momentos a arte vai dialogar com as ciências, em outros momentos vai... Geografia, que vai mostrar o mapa, e os do terceiro ano, por exemplo, não se deixar só ficar na aula de mapa. No ensino médio, o que a gente trabalha muito é esse esforço com eles de tentar ver que a arte não está isolada, que ela está o tempo todo ao longo da história se aproximando, dialogando com outros campos. Só que lá em Realengo 2, especificamente, a gente teve uma experiência bem interessante nesse sentido do ensino transdisciplinar ou interdisciplinar, foi em relação ao sexto ano, lá no campus. Foi o projeto do sexto ano, que foi um projeto desenvolvido no campus pelos professores de todas as disciplinas do sexto. Foi há uns
2, 3 anos atrás, que começou a se desenvolver. Acho que foi a primeira vez que dentro, pelo menos, de Realengo, teve essa proposta de todos os professores de uma série se reunirem para discutir questões específicas da Carecega e tentar elaborar uma proposta juntas. Eles ficaram um ano antes discutindo, organizando, conversando. E, como você identificou, assim, partiu de uma questão específica. A escola estava enfrentando vários problemas com os alunos do sexto ano que ultrapassavam os limites das disciplinas individualmente, eram questões disciplinares, questões de integração dos alunos no campus, essa transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2, vários problemas. E aí eu tive a conclusão de que não dá para cada professor ficar no seu quadradinho, nos seus tempinhos de aula tentando lidar com esse caos à sua maneira. Então uma das coisas que se fez foi colocar todo mundo na mesa para discutir e tentar chegar num comum acordo, como por exemplo, o que poderiam ser pontos de convergência dentro dos currículos de todo mundo. Então ao longo do ano se elencou 3 temas para ser trabalhados por todas as disciplinas. O primeiro trimestre, se não me engano, era memória, o segundo era africanidade e o terceiro era consumo e mídia. E todas as disciplinas tinham a liberdade de dentro do seu conteúdo programático já pré-definido, escolher como ia debater aqueles assuntos. Teve algumas experiências interessantes, final de trimestre teve uma amostra dos resultados envolvidos, mas realmente não teve essa coisa de vir um tema já estabelecido. Não, foi uma discussão comum. O que a gente pode tirar daqui de um assunto que dê para todo mundo abordar, cada um com a sua maneira. Então, a arte trabalhou com a questão do patrimônio, com a questão da memória cultural, história trabalhando com a linha do tempo, a memória individual e a memória social, coletiva, e por aí foi. Foi bem interessante, assim, foram uns 2 anos bem intensos. Esse ano o projeto está passando por uma revisão, assim. Porque o problema é que uma proposta como essa exige muito mais da gente. Sim, a carga horária era absurda. É um esforço de se repensar práticas e muitas vezes os entraves acabam sendo assim, bem desgastantes, assim, né? Fazer um projeto, quando você falou, né? O projeto levou 1 ano para ficar pronto. E aí esses dias eu conversando com um amigo falando que chegaram e jogaram um projeto no colo dele. Ele disse que não iria participar porque ele não pensou o projeto. Aí na hora eu falei, nossa, mas você foi muito aí. Não, eu não pensei no projeto, foi um projeto mal feito, mal estruturado. Projeto eu tenho que participar, tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento. Não tinha nada escrito. A pessoa chegou e falou assim, faça isso. É um projeto da escola. Não, não é um projeto. Então, assim, é uma coisa que também, quando a gente fala de projeto, seja ele trans, né, disciplinar ou até nosso projeto individual em sala de aula, né, na sala de arte, os projetos precisam de estrutura. Eu não posso chegar e falar assim, eu vou começar um projeto, vou fazer isso, isso, isso. Tá, mas com base em quê? Com base para onde? Eu acho que até para a gente pensar quando a gente vai criar as nossas propostas de aula, um projeto é uma proposta de aula com tempo definido, com prazos e objetivos bem específicos quando você cria um projeto. Né? Você pensa que ele vai ter início, meio e fim. Todo projeto tem início, meio e fim, senão ele é um ensino continuado que se espera a longo prazo. Eu acho Experiência. Né? Então, e da mesma forma que vocês estão revisando e vendo que deu certo, que deu errado, é importante ver, isso deu errado por quê? Por conta disso e disso, que a gente pode melhorar. O projeto vale a pena continuar ou não? Ele precisa de novos indivíduos, é o que vocês estão procurando, né? Novos indivíduos, novos parceiros, inclusive lá com o meu campus, né? A integração entre os campos está até se ampliando. Começamos a perceber que é só trabalhar ali dentro isso do sexto ano. É uma coisa pra gente, né, falar, porque quando ficou um projeto super bacana, mas que ficou preso no seu campus, mas os indivíduos que vocês recebiam eram nossos indivíduos. Então, como pensar, e agora essa conversa já está ultrapassando muros reais, né? Muros que não são só muros invisíveis, mas são muros físicos, né?
no caso, a nossa grade lá, porque o nosso campus é menor, né? Mas dividimos o mesmo complexo. Então, a coisa está tendo uma troca. Inclusive, a gente tem que conversar, né? Aqui a gente tem que conversar sobre isso. Uma das questões que a gente queria resolver era esse trauma da passagem do quinto para o sexto ano, que envolve lidar com mais professores, com mais disciplinas, com uma outra estrutura de organização física, espacial, de estudo. Primeira coisa que a gente percebeu era isso, que os alunos não sabiam como estudar no sexto ano, eles não sabiam se organizar o material deles para aquele contexto. Existe uma série de questões, né? Pessoais, individuais. Mas aí, voltando aqui ao texto, e ela vai discutindo todas essas questões, e ela fala da questão da inclusão aqui, que é um tema que nós vamos discutir mais pra frente, mas aqui ela não fala só da inclusão dos alunos especiais, ela fala da inclusão do sujeito. Porque acho que isso vai ficar mais para o encontro presencial e para os próximos textos, mas a gente tem um conceito de inclusão que ele é bem distorcido do que hoje se entende por inclusão, né? Ela vai falar aí dessa inclusão como um conceito amplo, de que também o projeto ele é uma de inclusão das diversas disciplinas, mas que também é de inclusão das necessidades do sujeito. Quando vocês falam do exemplo do projeto do sexto ano, que lá no Engenho a gente está fazendo, a partir dessas mesmas necessidades, a gente também está desenvolvendo um projeto de quinto e sexto ano para diminuir essas questões. O que é o mote? Qual é o centro do desenvolvimento desse projeto? É a inclusão desse sujeito, que é o sujeito da aprendizagem, que é o nosso aluno, né? Então, quando ela fala de inclusão aí, é nesse sentido, de que um projeto transdisciplinar ele só tem viabilidade e significado se ele inclui o sujeito da aprendizagem nesse processo de construção. E eu acho quando eu li essa parte, lembrei de uma situação que eu estou vivenciando, que é exatamente isso. Você tem um sujeito que em artes, em educação física, ele tem um potencial assim, que você vai para o conselho de classe e você ouve falar daquele sujeito, você fica assim, gente, não é a mesma criança. Vocês estão falando da mesma criança? E aí isso acontece muito, né? E aí nós chegamos à conclusão que artes, educação física, em conversa com as outras disciplinas, vai ser... Aí, no caso, a gente vai trabalhar de fato como um suporte para esse sujeito, de como a gente pode trazer esses conteúdos que para eles são tão complexos nas outras disciplinas, aplicados às artes visuais, que eles têm essa capacidade de compreensão muito maior. Como a gente pode ajudar esse sujeito a não sofrer tanto em outras disciplinas? Não é propriamente um projeto transdisciplinar, no caso aqui é mais interdisciplinar, que nós, de fato, vamos, com a nossa disciplina, tentar trazer outras possibilidades, mas a gente viu essa necessidade dessa inclusão, porque esse sujeito que, aqui, né, quando ela vai citando os projetos, tem um cara que ele é muito bom em matemática e o outro que não é tão bom em matemática, mas ele é muito bom na questão espacial e ele vai ter a possibilidade de ver como eles conversam, que é a matemática, a questão do espaço, do cálculo espacial. Aí vem um outro que tem a percepção mais concreta daquilo ou mais abstrata, como eles podem trocar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa. Aí eu volto. Ela fala aqui rever, na página 108, né? Do professor rever, rever é a palavra-chave. O professor tem que se ver versátil, transversal, não convencional e convicto das metodologias que aplica. E aí eu volto, temos um problema que estamos tentando nos colocar como disciplina e acabar com essa hierarquia dentro da escola. Porém, quando vamos trabalhar temas transversais, essas convicções também precisam
ser mais flexíveis. Não vou trabalhar isso porque a arte tem conteúdo específico. Não vou conversar com o pessoal de matemática e biologia nem pensar. Eu acho que isso também é uma coisa para a gente ser mais flexível. Mas eu acho que sabendo pôr o que nós podemos oferecer, né? Eu acho que isso é um tema para a gente refletir bastante. E qualquer dúvida, considerações, mandem, né, individualmente. Poxa, professora, eu achei que esse tema não ficou muito claro, ou ficou assim... eu tenho uma proposta na escola, né? Compartilhem se vocês têm alguma proposta na escola que vocês acham que está mais próximas, ou tentou chegar perto disso, mas por conta das questões hierárquicas ainda não foi possível. Compartilha, né, com a gente, para que a gente possa também entender o que acontece fora do Pedro II, né? Porque a gente está falando da nossa realidade. Agora, qual é a realidade de outras instituições, outras escolas? A gente sabe que dentro de uma única rede existem várias realidades. Então, fica aí a dica. Quem quiser enviar a proposta, professora, envia lá na parte de mensagem, que é onde a gente tem um canal de conversa com vocês, né? Pra gente saber o que vocês estão pensando sobre isso. Então, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido com esse conceito, essa possibilidade de rever e refletir a nossa prática, que é uma constante dentro da escola. Até uma próxima!